Nós vamos ler um texto que está em 2 Crônicas, no capítulo 20. Então, a partir do primeiro versículo, fala assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então nós temos aqui moabitas, amonitas e os edomitas, ou moradores das montanhas de Seir, ou meunitas, como é chamado também. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor, ou o socorro do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Então, Josafá, tudo começou quando Josafá recebeu essa má notícia. Então, uma vez ou outra, nós recebemos uma má notícia, que pode ser um aviso prévio, pode ser uma cobrança, pode ser um nome negativado, pode ser o resultado de um exame seu, ou um exame de quem você ama, um exame do filho, da filha, do marido, da esposa. Situações que o diabo fala assim para nós: a casa caiu para você. Então Josafá também recebeu essa notícia: a casa caiu para você, Josafá. 3 povos já estão aqui encostando em Judá: amonitas, moabitas e moradores das montanhas de Seir. Os 3 já eram grandes, juntos eles ficaram maiores ainda, e ficaram muito maior do que Josafá, porque o reino de Judá não era um reino grande, porque o reino de Israel tinham 12 tribos e ele foi dividida. 10 tribos ficou ao norte com o nome de Israel, e 2 tribos ao sul com o nome de Judá. Então, o reino de Judá não era tão numeroso como o reino de Israel, e tão numeroso quanto os moabitas, amonitas e moradores das montanhas de Seir. Então, humanamente falando, Josafá não tinha chance. Mas sempre é assim: quando você não tem chance, você não tem possibilidade, é a hora que Deus vai trabalhar. Porque normalmente nós paramos com tudo quando nós não temos mais o que fazer e nem sabemos o que fazer. E Deus trabalha nesse tempo, no tempo que nós baixamos as nossas armas naturais, as nossas atividades humanas, e deixamos Deus agir. Aí ele vem para trabalhar. Então, naquele momento, Josafá ficou alarmado, como o texto diz. Mas ele não continuou alarmado. Tem texto que fala: e Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Josafá ficou alarmado e pôs-se a buscar ao Senhor. Então ele não continuou com medo e nem continuou alarmado. Naquele primeiro tempo, naquele primeiro momento que ele recebeu a má notícia, ele teve medo, porque o medo é um espírito que vem quando uma situação foge do teu controle. Então, como homem, ele ficou alarmado. Como homem, ele teve medo. Mas como homem de Deus, como servo de Deus, como um rei obediente a Deus, como um homem que se colocava diante de Deus, ele parou com aquele medo
parou com aquele sentimento de terror e de pânico e pôs-se a buscar ao Senhor. E ele convocou todo o povo de todas as cidades de Judá para buscar ao Senhor. Ele também proclamou um jejum, reuniu todo mundo. Isso é muito importante, porque ele viu que a luta era muito grande e ele queria envolver toda a população naquele grito unânime de socorro ao Senhor. Ele interagiu com todo o seu povo, ele não escondeu do povo o que estava acontecendo, ele não fingiu que estava acontecendo nada, ele não quis demonstrar para o povo que ele estava assim super bem e que o povo podia ficar tranquilo. Não. Ele passou a situação para o povo. Ele colocou diante do povo que aquilo ali era um problema sério, mas que tinha solução em Deus. Que eles iam jejuar e eles iam começar a orar e algo da parte de Deus ia acontecer. Então, o texto diz que ele também levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém. Então, Josafá, ele ficou de pé. Isso é muito importante. Você ainda não venceu a batalha, você ainda não tomou posse daquela vitória, mas quando você fica de pé, significa que você quer vencer, significa que você não está fazendo vista grossa, significa que você não está fugindo, significa que você está enfrentando. Então, aquele posicionamento de Josafá, de ficar em pé, diante do pátio novo, na frente do pátio novo, quando a Bíblia fala de novo, está falando de revelação. Está falando de um tempo que Deus vai trazer um conhecimento revelado. E Josafá precisava disso como nunca. Ele precisava de uma direção, ele precisava tomar decisões importantes, mas ele não sabia quais decisões tomar. E ele não escondeu de ninguém. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela não sabe o que vai fazer, mas o que ela fala? Não, eu sei o que eu vou fazer, mas no fundo ela não sabe. E às vezes faz até uma besteira, porque quer mostrar que sabe, quer mostrar que está dominando aquela situação. Não. Josafá baixou a guarda. Josafá se desarmou e se colocou diante de Deus com muita sinceridade, diante do povo também. Quando ele chamou o povo para orar e para jejuar, ele não ficou pensando: o que o povo vai pensar de mim? O que o povo vai pensar se eu chamá-los para jejuar e para orar? Ele não quis saber disso não. Porque quem quer vencer uma guerra, quem quer enfrentar o inimigo, ele não se preocupa com a opinião alheia, não. Se ele tiver que se humilhar diante de Deus, ele se humilha. Se num primeiro momento ele tiver que demonstrar a fraqueza dele diante daquela situação, ele mostra. Porque a palavra de Deus diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se aperfeiçoa em admitir a situação. Se aperfeiçoa em ser sincero, não usar máscaras. Ser franco diante de Deus. Ser sincero diante dos seus liderados. Ele não teve vergonha de orar. Ele não teve vergonha de clamar. Ele não teve vergonha de dizer, no versículo 12 de 2 Crônicas 20, que faz parte da oração, ele falou assim: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. O povo estava escutando isso, mas ele não teve vergonha de assumir que ele não sabia fazer.
Porque quando você quer vencer, você assume tudo. Você admite tudo. Se você precisa de ajuda, você admite que está precisando de ajuda. Se você precisa de cura, você admite que está precisando ser curado. Se você está precisando de libertação, você admite que está precisando de libertação. O que não pode acontecer é que eu não tenho libertação, não tenho cura, eu não tenho força e fico mostrando uma coisa que eu não tenho, que eu não sou. Eu sou uma forte candidata a perder essa batalha. Porque eu estou usando máscara. E Deus trabalha na sinceridade. Porque Ele conhece o nosso coração. E Josafá orou assim no versículo 12: eu não sei o que eu vou fazer diante dessa grande multidão. E o povo ouvindo. Mas ele falou assim, isso que foi muito importante. Ele falou assim: eu não sei o que eu vou fazer. Realmente eu não sei. Eu posso ser falho. Eu posso nesse momento estar sem direção nenhuma, sem conhecimento revelado, mas eu estou colocando diante de ti como está o meu coração diante disso, o meu espírito diante disso. Eu não sei o que eu vou fazer, mas ele sabia de uma coisa. Ele sabia para quem olhar. Ele sabia a quem clamar e a quem buscar. Isso ele sabia. E isso foi fundamental. Porque ele falou assim: eu não sei o que eu vou fazer diante dessa grande multidão, mas os meus olhos estão postos em ti. Ele falou assim: eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu tenho que olhar para ti. Eu tenho que ficar olhando. Eu tenho que ficar olhando. Como se ele estivesse falando: é de ti que vem o meu socorro. Gente, aquela sinceridade de Josafá, aquela franqueza de Josafá, aquela clareza, aquela transparência, aquela humildade dele, foi muito decisivo nessa vitória. Porque normalmente, quando nós estamos em guerra, o começo do enfrentamento é a oração e o jejum. Porque ao tempo que o que você sabe? Que tem uma guerra. Tem uma guerra. O que você sabe? Você tem que enfrentar. O que você sabe? Você tem um Deus e você vai falar com Ele. O que você não sabe? O que fazer para vencer. Mas você sabe aonde buscar vitória. Você sabe quem é o Senhor da guerra. Você sabe quem é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Você sabe. Então, naquele momento que ele falou isso, aquilo ali, gente, tocou o coração de Deus, moveu o coração de Deus. Era como se ele falasse: eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Me ajuda. E depois que ele acabou a oração, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. Jaaziel, ele não era profeta. Naquele momento, não tinha um profeta ali. E quando Deus queria falar naquele tempo, na maioria das vezes ele usava profeta. Ou então ele dava um sonho para uma pessoa, mas normalmente ele usava um profeta. Era o ministério do profeta. Porque eram esses 3 ministérios. O profeta falava de Deus para os homens. Isso é antes da cruz. Antes. Isso é na antiga aliança. O sacerdote falava do homem para Deus. E o rei reinava sobre o povo. O rei era uma autoridade política. O profeta e o sacerdote eram autoridades religiosas naquele tempo.
Na nova aliança, Deus fez cada um de nós reis e sacerdotes para reinar na terra. Então hoje, todo mundo que aceita Jesus pode reinar sobre todo o mal e pode interceder por ele mesmo ou por alguém, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer situação. Naquela época não era assim, mas hoje é assim. Hoje você não depende de um profeta. Não que não exista, o ministério profético existe, e existe também o dom da profecia, mas você não depende. Nós precisamos, porque os dons são para um fim proveitoso, para edificar a igreja, para crescer a nossa vida espiritual. Mas se não tiver aonde você está, Deus mesmo fala com você. Porque hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então, houve uma grande mudança na nova aliança. Os nossos direitos em Deus se alargaram. Nós agora não estamos limitados e nem dependentes. Nós agora dependemos do Espírito Santo de Deus. E não ficamos atrás de homens. E não ficamos nas casas dos profetas, das pessoas que se acham, se nomeiam profeta, não. Nós simplesmente somos guiados pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo quiser usar alguém no ministério profético ou no dom da profecia, ele usa. Ele usa onde você estiver. Aqui não tinha profeta. Então Deus usou Jaaziel. Jaaziel, ele era um levita. Mas Deus precisava falar com Josafá e com o povo. Josafá precisava de uma resposta. Os inimigos estavam vindo contra ele com tudo. Humanamente falando, ele não tinha chance. Mas depois dessa oração e desse jejum e desse posicionamento de Josafá e do povo, com oração e jejum, Deus trouxe uma resposta. E a resposta foi essa aqui. Ele disse no versículo 15: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tem uma versão que fala assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então Deus usou Jaaziel para falar com eles: tomem suas posições, fiquem de pé, vocês vão ver o livramento que eu vou dar para vocês. Nessa peleja não tereis que pelejar. Então aquela oração de Josafá, aquela fé, aquela confiança dele e do povo, trouxe Deus para aquela batalha. E nós precisamos trazer Deus para as nossas guerras, trazer Deus para as lutas que estamos enfrentando. Josafá trouxe, e Deus deu uma direção para ele, e ele obedeceu a Deus naquela direção, e ele venceu aquela luta. Amém? Pai, em nome de Jesus,
A mesma vitória que o Senhor deu a Josafá. Uma situação impossível. Que o Senhor entre na situação impossível do teu filho e da tua filha. E conceda a tua vitória em nome de Jesus. Amém?